propósito do painel de trazer contribuições para a COP, quero tomar a liberdade de fazer breve reflexão. Primeiro, a parabenizar ao nosso governador, ao Sérgio, pela escolha da cidade. E aí o cumprimento do prefeito, porque é muito importante uma cidade que antes da pandemia recebia 200 mil pessoas e agora recebe 300 mil, ou nós paramos para repensar o uso, ou nós vamos para um colapso. Então, a iniciativa do plano diretor, repensar, é fundamental e é um gesto de maturidade que deve merecer nosso respeito. Segundo, cumprimentando o Guilherme aí pelo local, né? Um hotel que assume um compromisso de reciclar água, de tratar seu esgoto, ou seja, é um critério que o governo adota e vem adotando para a escolha dos locais dos eventos e tudo isso, porque deixa de ser, e aí eu vou ao encontro da fala da ministra Isabela, muitas vezes nós pecamos por modéstia demais, e isso é um erro. E a narrativa, ela tem que fazer parte de uma articulação, de uma integração e de maturidade entre todos os atores. Não é possível que seja um ato solitário. E, nesse sentido, é fundamental que nós possamos estar cada vez mais num momento de alto risco, onde nós estamos sujeitos à era do smartphone, sujeito à superficialidade, onde mentira e verdade caminham na mesma velocidade, onde a fala de um influencer pode decidir, muitas vezes, até o risco de uma eleição ou destruir uma reputação. Então, governador Dória e Lelinho, o que nós estamos vivendo aqui é algo fascinante, que é a construção do pensamento. Quase não temos mais tempo para isso. E essa parada de manhã, e é tão excepcional, e cumprimentar aqui ao governador Jader, ao governador Rieder, porque comumente fazem abertura e saem, e a discussão segue às vezes, e as palavras vão ao vento. E a permanência dos senhores aqui, né, e a honra de ter um presidente aqui, nos dá a possibilidade de acreditar, de fato, que nós estamos vivendo algo muito fascinante no sentido de maturidade política, de responsabilidade e de compromisso com o futuro. Né? Muito mais, e a ministra Isabela também foi muito feliz, muito mais do que um legado, é olhar para que lugar nós queremos estar ou que nossos filhos estarão no futuro. Então, vale a pena destacar esses fatos, porque cada vez mais estamos vivendo aqui nesse momento, a menor distância entre a fala e o gesto. Isso é muito emblemático. Eu conheci a causa ambiental há 35 anos atrás, ouvindo barulho de balas, tomando tiro. E agora, quando eu tenho o privilégio de ouvir um governador falar que vale mais a floresta em pé, quando eu vejo o nosso governador falar que precisamos fomentar e implementar uma política de pagamento de serviços ambientais, onde vale mais uma licença de desmatamento arquivada do que ela avançando na produção, é, sem dúvida nenhuma, um momento que eu posso ter muito orgulho de estar aqui. E compartilhar e, como eu disse, refletir sobre o nosso futuro e a responsabilidade do governador Jader, no sentido não só de falar da floresta em pé, mas faço aqui uma reflexão de um momento importante da questão ambiental. E eu gosto de citar um amigo, Ignácio Jimenez, que escreveu um tema que talvez todos nós, de alguma forma, sejamos, aqui em Bonito em especial, produtores de natureza. E ele falava, eu como biólogo conservacionista, nos últimos 30 anos nós não tivemos a competência de explicar para que serve uma área protegida. E ele fala isso numa sabedoria depois de ter viajado para lugares como Costa Rica, Namíbia, Botsuana, e tentando entender por que lugares que têm vida silvestre e áreas protegidas, existem pessoas felizes e uma economia criativa, que é a lógica da Amazônia. E quando nós estamos num lugar e
onde Pantanal e Amazônia têm a mesma importância, sem dúvida nenhuma, também é motivo de orgulho. Ou seja, na questão ambiental, a chegada do mercado foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, porque ela trouxe não só o recurso, mas trouxe o compliance, exigiu um salto de qualidade do nível. E nós temos um potencial, e o presidente da SOS, o Alexandre, escreveu um artigo sobre isso, o potencial, e todos aqui falaram, o potencial do nosso país de arrecadar ainda mais recursos no mercado de carbono, ou seja, a grande riqueza desse país, e essa tem que ser a nossa narrativa enquanto brasileiro, presidente, nós temos orgulho da nossa história e o que nós representamos para o futuro do planeta. E caminho para a conclusão, falando 2 fatos, e quero registrar aqui também um agradecimento ao presidente da FIEMES, porque quando você chega num evento e tem a possibilidade de compensar as suas emissões, o que nós nunca comumente tivemos a responsabilidade, porque estamos sempre mais preocupados com o privado, é um gesto de grandeza. Então, quando a FIEMES trouxe o crédito da Serra do Amolar, o qual eu sou o guardião, com mais uma equipe e outros parceiros, foi um gesto de grandeza, presidente, porque o senhor nos validou. E quando eu convidei o governador Riedel para anunciar o primeiro projeto de carbono no Pantanal, eu tenho a honra de falar agora também que concluímos, governador Riedel, a conclusão da venda de todos os nossos créditos. E nós estamos falando de uma venda onde ainda paira para muitos um descrédito, para a Suíça, para a Bélgica, para a Austrália, e muitos anônimos que acreditam nestas iniciativas, e a chegada da FIEMES, na figura do presidente, em comprar, nos chancelou e nos deu a confiança que o mercado exige. Então, a chegada aqui com essa possibilidade é muito fascinante, porque dá a todos a oportunidade, a exemplo de todas as empresas que estão aqui, até porque a questão ambiental deixou de ser muito mais do que uma conta, que eu acho que é importante registrar isso, não pode, em hipótese nenhuma, ser uma conta, mas uma questão de responsabilidade, uma questão reputacional que rompe o privado e chega à sociedade. Para mim, isso é relevante. E, governador Jader, o governador Riedel nos deu o privilégio, há talvez 30 dias atrás, nós anunciamos o primeiro crédito de biodiversidade no país. E eu gostaria de pedir, na sua liderança e do nosso governador, porque sem que fizéssemos nenhum esforço, esse crédito ele não está associado à compensação da emissão, mas à proteção de espécies. E a floresta não para em pé, sem bons projetos de carbono, mas sem biodiversidade. Então, o nosso projeto está ancorado na onça-pintada, e sem que fizéssemos nenhum esforço, nós já vendemos 1000 créditos, temos o potencial para muito mais, e imagine o Pará, para espécies âncoras que são fundamentais para que a floresta permaneça em pé. Sem os pequenos dispersores de semente, sem muitas espécies, muito mais do que só a floresta, nós dependemos para comer, nós dependemos para produzir de biodiversidade. E é fundamental que nós possamos levar, e dias atrás falei com o governador Riedel, esse ativo também para que o mundo respeite esse nosso ativo biológico e passe a valorar também cada vez mais, pagando, para que nós possamos assegurar muito mais do que só araras azuis, onça-pintada, mas uma base genética fundamental para o equilíbrio de muitos ecossistemas. Vou tomar a liberdade, governador Riedel, eu sei que o senhor é fã, e vou recorrer a Manuel de Barros para concluir minha fala. Tem em mim um sentimento de aldeia, do primitivo, e não caminho para o fim, eu caminho para as minhas origens. E isso é o que nós estamos vivendo aqui. Obrigado.